A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito do avivamento. A revista desse trimestre ela tem o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Você que ainda não adquiriu a sua lição, adquira para estar juntamente conosco, estudando essa lição maravilhosa. Lembrando que essa videoaula ela é um complemento à revista. A gente não faz aqui a leitura completa da revista. Muitos irmãos às vezes têm essa dificuldade às vezes de entender o que a gente está falando, tentando acompanhar pela revista, mas aqui é um complemento ao que é estudado na revista. A gente tem que trazer aí algo a mais, junto com o que tem na revista, um subsídio a mais para que os professores ensinem em suas aulas e os alunos venham a aprender cada vez mais. Lembrando também que essa aula ela não substitui a aula presencial no domingo. A gente sempre reforça isso aqui, a importância de se participar da Escola Bíblica Dominical presencial nos domingos, juntamente com os irmãos, para crescer na graça, no conhecimento de Deus e também na comunhão com os irmãos em Cristo. E nós estamos estudando esse tema a respeito do avivamento. Na lição passada, nós vimos ali conceitos básicos a respeito do avivamento, o que é o avivamento espiritual. Vimos também meios de se obter o avivamento verdadeiro da parte de Deus. E isso a gente vai continuar utilizando esses conceitos ao longo do trimestre. Nós vamos ver isso daí, como a gente falou na lição passada. Você que não assistiu a lição passada ou não foi na igreja na lição passada para acompanhar, o convite para que você assista a lição de número 1, que está na playlist primeiro trimestre, das lições bíblicas, no primeiro trimestre de 2023. Está lá já a lição 1. Então os irmãos, vocês podem ir lá e assistir também essa lição para estar aprendendo e se preparando para as aulas seguintes, porque lá tem os conceitos fundamentais para todas as aulas desse trimestre. É um trimestre maravilhoso. O avivamento é algo que nós precisamos com urgência. Nós necessitamos estar avivados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos a respeito disso na aula passada. A lição 2, que ela vai ser estudada no dia 8 de janeiro de 2023, no domingo, ela tem o título O Avivamento no Antigo Testamento. Então vamos ver o avivamento aí de Deus no Antigo Testamento. Já vai aí de encontro a alguns irmãos que pensam que o avivamento é algo apenas para a igreja, é algo que Deus realiza apenas na igreja. Tem uma visão distorcida. A gente vai até tratar a respeito desse assunto também hoje. Falamos um pouco na aula passada, hoje daremos continuidade para reforçar o que é realmente o avivamento da parte de Deus. O textual está em Êxodo, no capítulo 34, versículo 10, que diz o seguinte: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Aqui Deus falando com Moisés, esse concerto a gente vai também estar abordando isso daqui, no avivamento que houve ali entre o povo de Israel na saída do Egito, e na sua caminhada durante o deserto. E a verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas, como nós vimos na aula passada, todos aqueles meios devem ser ali, aquelas condições que foram prescritas pelo próprio Deus, que devem ser atendidas para que possamos obter o avivamento da sua parte. Então o Antigo Testamento, na verdade, ele é rico em períodos aí de avivamentos ou reavivamentos entre o povo de Israel em diferentes ocasiões. Israel, ela teve o período dos patriarcas, teve o período ali da escravidão no Egito, a libertação, período dos juízes na dominação da terra, teve o período dos reis, teve o período pós-cativeiro. Então foram vários os períodos bíblicos do povo de Israel em que houveram avivamentos e reavivamentos ali da parte de Deus. Todos esses movimentos, claro, seguindo aí aqueles meios que a gente tinha falado na aula passada, que foram prescritos por Deus lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, A gente viu isso na lição 1,
quando ali uma pessoa, ou um grupo, uma nação, né, a igreja, ela se humilha diante de Deus, ela ora a Deus, ela busca a face de Deus e ela reconhece e abandona os seus pecados. Quando faz isso, né, essa pessoa, o grupo ou a nação, aí Deus, né, veja bem, a pessoa ela tem a atitude dela. Veja que a atitude ela parte do ser humano. Ela parte da pessoa, do grupo, da nação, né? Ela parte do homem, de se humilhar, de orar, de buscar a face de Deus, de abandonar ali os seus pecados, reconhecer e abandonar os pecados. E aí sim, Deus age e manda o avivamento. Veja que é uma relação entre Deus e o homem. Não somente Deus vai mandar o avivamento, né, por si só, sem nenhuma ação do homem. Também não é o homem quem consegue o avivamento sozinho, sem a ação de Deus. É uma interação entre o homem e Deus, né? O homem ele tem lá os meios para se buscar o avivamento, prescritos pelo próprio Deus. E Deus, ele manda o avivamento. De que forma, né, que Deus vai agir? Como a gente vê lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Deus ouve as orações. Deus perdoa os pecados. E Deus manda o avivamento. Deus sara a terra, né, como lá diz. Então, para que Deus mande o avivamento, é necessário seguir-se, né, esses meios ali prescritos por ele, como o povo de Israel, né, fazia ali no Antigo Testamento para poder alcançar um avivamento da parte de Deus, né? Então, eles buscavam a Deus dessa forma e Deus mandava o avivamento. Isso ocorreu em vários ciclos, né, em várias situações no meio do povo de Israel. Deus, diante de uma situação, uma crise ali no meio do povo, Deus ia lá e mandava o avivamento, né? Então, ele tinha seus altos e baixos, né? Quando estava numa crise espiritual, alguém buscava Deus, Deus dava avivamento. Depois ia lá e havia uma crise novamente, Deus levantava alguém que o buscava e Deus mandava novamente o avivamento para o povo de Israel. Então tinha esses altos e baixos aí no meio da nação de Israel, como há também com a igreja tem sempre que estar buscando estar avivada, né? Vê que está ali perdendo forças, busca novamente um avivamento, um reavivamento, né? Como a gente viu na aula passada, e busca ali estar sempre em comunhão com Deus, sempre avivado diante da presença de Deus, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vai ver aqui hoje na lição, nos tópicos 1, 2 e 3, né, os avivamentos que ocorreram aí em diferentes situações no meio do povo de Israel, né? Primeiramente com Moisés, na libertação ali do Egito, também com Samuel, já no período ali de juiz, né? No final do período de juiz e também ali no período de rei, já iniciando, né, o período da monarquia. Também veremos o caso do rei Josias, né, no reinado de Josias, o avivamento no reinado de Josias. E também veremos ali em Neemias, né, no pós-cativeiro, né, pós-exílio. Então, diferentes situações, em diferentes contextos, Deus mandando avivamento sobre o seu povo no Antigo Testamento, né, sobre a nação de Israel. Então, nós vamos ver também dois aspectos aí indispensáveis, né, na busca pelo verdadeiro avivamento. O primeiro aspecto é a necessidade de reconhecer o erro e confessá-lo ao Senhor, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é abandonar esse erro de acordo com o que a palavra de Deus ensina, né? Ou seja, é necessário ter o conhecimento da palavra. O avivamento espiritual, ele vem através da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Para sermos avivados, devemos estar de acordo com a palavra de Deus. Não basta apenas fazer isso ou aquilo, né, de acordo com estratégias humanas, conhecimentos humanos ou emocionais, achando que isso é estar avivado. Não. O avivamento verdadeiro, ele vem de acordo com a obediência à palavra de Deus. Precisamos conhecê-la e precisamos obedecê-la. Por isso, nós veremos no final, no terceiro tópico, que devemos ter cuidado com o fanatismo, né? O fanatismo, que é um extremo, e também com o formalismo, que é o outro extremo, né? São extremos que fogem do cristianismo equilibrado, né? O fanatismo e o formalismo, né? Esses dois extremos, eles devem ser evitados e nós devemos ter entendimento da palavra de Deus, o que ela tem para nós, para que possamos ter uma vida avivada, uma vida espiritual, correta diante de Deus, né? Sem o fanatismo e sem o formalismo, né? Então aqui na leitura bíblica em classe, está lá em segundo livro de Crônicas, no capítulo 34,
os versículos 29 ao 33, né, que é a passagem que vai falar a respeito do reinado de Josias, né, que é um dos avivamentos que nós iremos tratar aqui na lição de hoje. Então, aqui no primeiro tópico, ele vai tratar a respeito de Moisés, de Samuel e de Josias. No segundo tópico, a respeito de Neemias e também a parte dos dois aspectos, como nós falamos, indispensáveis na busca do avivamento, né? O arrependimento dos pecados, a confissão e o avivamento pelo ensino da palavra. E por último, no terceiro tópico, a gente falou o fanatismo versus o formalismo, né? Então aqui, no primeiro tópico, como ele fala a respeito de Moisés, né? A gente sabe que o povo de Israel estava ali sofrendo, sendo torturado no Egito pelas mãos do faraó, né? Um faraó que não conhecia José, ou não reconhecia aquilo que José havia feito pelo Egito, né? Como nós vemos lá em Êxodo, o livro de Êxodo, já no capítulo 1, fala justamente a respeito dessa situação, né? Após José morrer, passou-se um tempo, surgiu um faraó que não conhecia José e passou a oprimir o povo de Israel, né? Está lá nos versículos 8 até o versículo 13, né? Eles subjugaram o povo de Israel, né? Faziam eles trabalhar ali com um braço forte, né? Escravizaram o povo foi escravo no Egito. Então o povo começou a sofrer com toda aquela situação e clamar a Deus, né? Pedir a Deus para que os libertassem daquilo ali. E Deus levanta, né, um homem, Moisés, para ser o libertador do seu povo, né? O clamor do povo chegou a Deus e Deus escolheu o libertador. O libertador é Moisés para libertar o povo do Egito, né? Como está aqui em Êxodo, no capítulo 3, dos versículos 7 a 9, quando Deus aparece a Moisés ali, naquela sarça que ardia e não era consumida, né? Como está até aqui na capa, né, da lição 2, tem justamente essa imagem, né, mostrando uma sarça, né, que ardia e não era ali consumida, né? Então foi nessa situação que Deus se apresentou a Moisés, né, e falou para ele, né? Entre os versículos 7 e 9 do capítulo 3 de Êxodo diz assim, ó: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, né? Então Deus aqui aí fala que vai enviar a Moisés ali diante do faraó. Então Deus escutou o clamor daquele povo, né? Escolhe Moisés para libertá-lo, envia todas aquelas pragas ao Egito e ali o faraó permite a saída do povo de Deus do Egito, né? Ali ocorre o êxodo, né? A saída do povo de Deus do Egito, e essa ação de Deus, né, ao libertar o povo do Egito foi um grande avivamento para o povo de Israel, né? Algo que é lembrado até hoje, né? Em resposta ali ao clamor, né? Ao gemido daquele povo. Era algo que Deus já havia até falado que havia de acontecer, e quando chegou o tempo determinado por ele, ele cumpriu com a sua promessa de libertar o seu povo e levá-lo para uma terra que manava leite e mel, né? As promessas de Deus, elas nunca falham. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade, elas se cumprem. E quando chegou o momento certo, Deus, ele cumpriu a promessa, como há também de cumprir ainda, como até nós estudamos, né, na lição passada, as promessas que ele tem para com o povo de Israel. Então Deus, ele libertou aquele povo, né, um grande avivamento na libertação ali do Egito, um povo que estava desfalecido, e Deus traz e dá vida novamente àquele povo. Outro grande avivamento, ainda no período de Moisés, né, quando eles estavam ali no deserto, foi a entrega das tábuas com os 10 mandamentos, né? Deus entregando ali os seus mandamentos ao povo. O que aconteceu, na verdade, foi que Moisés subiu ali no monte para receber os 10 mandamentos, e enquanto lá Moisés estava, o povo se rebela, disse: Moisés vai descer, pede para que Arão faça ali um Deus para que eles sirvam, e Arão vai e faz um bezerro de ouro, né? E ali o povo peca contra Deus, né, na idolatria. Deus manda que Moisés desça, Moisés quebra aquele bezerro de ouro, e ali Moisés intercede para que Deus perdoe o povo, porque Deus queria exterminar aquele povo. Moisés intercede para que Deus perdoe o povo e faz ali
um pacto, né, com ele. Deus faz um pacto ali com ele, né, que está até justamente em Êxodo, no capítulo 34, versículo 10, que é o texto áureo, né? Deus diz, né? Então disse: eis que faço contigo um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, né? Deus faz esse concerto ali com Moisés, para com o povo de Israel, e mostra o que ele haveria de fazer, né? Esse foi o outro grande avivamento também que houve aí no período em que Moisés estava guiando o povo até a Terra Prometida. E já na Terra Prometida, no período do juiz, né, houve também, aí a gente pode citar vários casos em que houveram avivamentos, como o caso de Gideão, também ainda ali no período de juiz, de Débora, enfim, vários avivamentos, vários casos em que Deus levantou alguém para livrar o povo de Israel, né? Então houve vários altos e baixos, já no período de juiz, na época que eles estavam dominando ali a terra, né? Houveram guerras em que o povo desobedecia a Deus e por isso era castigado por Deus. E no final do período de juiz, nessa transição do período de juiz para o período de reis, estava ali Samuel, né? Samuel, ele, na verdade, nesse período que Samuel foi levantado por Deus, Israel estava passando por uma situação de crise espiritual e moral gravíssima, onde os filhos de Eli, né, o sacerdote Eli, estavam pecando grandemente contra Deus, né? E pecados terríveis realmente ali, principalmente pela posição que eles exerciam diante do povo. E ali a gente vê, na verdade, que Deus levanta a Samuel, né, e diz que ele vai ali acabar com a descendência de Eli, né? Falar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, quando Deus fala ali com Samuel, ele diz a ele, né? Versículos 13 e 14 do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel: porque já eu lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares, né? Não havia mais saída ali para ele, né? Visto que ele negligenciou a vontade de Deus, né? A palavra de Deus, né? Os filhos dele pecaram e ele não os repreendeu, né? Então ali houve, na verdade, devido a essa decadência, uma derrota para os filisteus, onde morreram os filhos de Eli, a arca de Deus foi levada e ali Eli teve uma morte, né, terrível, ao saber da morte também dos seus filhos, né? Então, Samuel, ele assume a posição para a qual Deus tinha lhe chamado, né, para exercer ali no meio do povo, profeta, sacerdote ali do povo, e ali ele indica ao povo de Israel qual o caminho para a vitória contra os filisteus, né? Já no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, no versículo 3, ele diz o seguinte: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, o primeiro passo é se converter a Deus, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então veja que era necessário se converter a Deus, preparar o coração para que Deus, e somente Deus ali estivesse, ou seja, eles tinham que, é como um novo nascimento, né? Eles estavam num estado degradado, né, pecando contra Deus, eles precisavam agora nascer novamente para Deus. Era como que um novo nascimento, né? Que a gente, no Novo Testamento a gente tem o novo nascimento em Jesus Cristo, né? Mas ali eles precisavam preparar o coração para que Deus, e somente Deus ali estivesse. E justamente deveriam ali se desfazer dos ídolos e servir somente a Deus. Essas eram as condições que Samuel havia imposto justamente para que o povo pudesse obter vitória da parte de Deus. Eram as condições ali que havia, como a gente já falou, a gente disse que vai continuar vendo isso ao longo desse trimestre, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Isso aqui a gente está dentro daquelas condições ali, né? O abandono dos pecados, buscar a face de Deus, estar, ou seja, estar na presença de Deus, reconhecer a soberania de Deus, que é humilhar-se diante de Deus, né? Então tudo isso mostra aqui, né,
qual o caminho para que o povo conseguisse essa vitória diante dos filisteus, para que o povo obtesse esse avivamento da parte de Deus. Então veja aqui nos versículos 4 até o versículo 6 que o povo obedece ali ao que Samuel havia dito, né, e passa a obedecer a Deus. E por terem agido dessa forma, Deus dá vitória ao povo de Israel diante dos filisteus, né, que vai a partir do versículo 7, e aqui entre os versículos 10 e 13 diz assim, do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? A gente sempre tem esse versículo, é sempre utilizado aí em campanhas, né, de círculos de oração, aniversários, né? O pessoal sempre utiliza esse versículo aqui do primeiro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, né? Justamente ali, um momento de grande avivamento para o povo de Israel, mas que só veio através das atitudes tomadas. Veja que Deus não mandou esse grande avivamento na condição que o povo estava anteriormente. Foi necessário que o povo se arrependesse dos seus pecados, foi necessário que o povo deixasse os seus ídolos, foi necessário que o povo reconhecesse a grandeza de Deus, abrisse o seu coração para que somente Deus ali estivesse, para que aí sim Deus pudesse enviar a vitória para o povo de Israel. E Deus mandou. Então veja que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus prescreve, Ele cumpre. Deus não havia nem falado ainda, porque Salomão só vem depois, né? Depois ali ainda vem Saul aqui, vem Davi, Salomão. Mas aqui, Deus já estava cumprindo com aquilo que estava, né? É um princípio de Deus, né? Isso aqui é um princípio, né? Aquilo que está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, são princípios que devem ser observados para se obter um avivamento da parte de Deus. Por isso que a gente falou que Deus falou aquilo para Salomão, para o povo de Israel, mas que servem para os nossos dias e que eram vistos já antes mesmo de Deus falar para Salomão. Então são princípios que devem ser observados para que possamos obter o avivamento da parte de Deus. E no versículo 13 ele diz: Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, né? Visto que Samuel realmente promoveu um grande avivamento, né? Ali fez com que o povo buscasse a Deus para que Deus mandasse um grande avivamento ali no meio do povo de Israel, né? Foi uma excelente administração enquanto Samuel estava no comando, né? Falando ali o que era realmente a vontade de Deus para o povo, né? Foi ali uma ressurreição, né? Ou seja, um avivamento muito grande da parte de Deus na época no período ali do profeta Samuel. E aí também, aqui no primeiro tópico, ele ainda fala do caso de Josias, do rei Josias. Já no período dos reis, né? Ali, Josias, ele promoveu um grande avivamento no meio do povo de Judá, né, no Reino do Sul. E aqui no período do reino dividido, né? Após ali Salomão, o reino se dividiu no Reino do Norte e no Reino do Sul, o Reino de Israel e o Reino de Judá, respectivamente. E aqui a gente vê que, na verdade, no Reino do Norte, né, todos os reis dali de Israel, do Reino do Norte, eles foram maus aos olhos do Senhor. Ou seja, não houve um período de avivamento no Reino do Norte. Já no Reino do Sul, né, houveram reis que foram bons aos olhos do Senhor, né, ao contrário de outros que lhes antecederam, que foram maus aos olhos de Deus. E nesse período, esses reis que foram bons diante dos olhos do Senhor, buscaram a Deus e Deus mandou um avivamento. Então foram vários os avivamentos que houve também no período dos reis de Israel, no reino dividido, né? No reino dividido, no Reino do Sul, né? No Reino de Judá. No Reino do Norte não houveram reis ali que foram bons aos olhos de Deus, né? Então, durante o período da história dos reis, no reinado do Sul, no reinado de Judá, houveram altos e baixos novamente, né? Reis que buscavam a Deus e reis que não o buscavam. Quando aparecia um rei que buscava a Deus, Deus mandava um avivamento para o seu povo. Então aqui no caso de Josias, né, a gente tem
fazendo aqui uma retrospectiva, né, veio antes dele, né, para entender a situação em que ele estava, a gente vê, partindo de Ezequias, né, que Ezequias ele foi um rei bom diante de Deus. Então foi um rei que realmente, no seu período, teve um avivamento. Mas o seu filho, Manassés, quando assumiu, ele fez coisas trágicas diante do Senhor, né? Coisas tão pecaminosas diante de Deus, a ponto do seu reinado ser considerado o pior reinado, né? Na sua época que ele estava ali pecando contra Deus, ser o pior rei do sul, né? O rei de Judá, né? Então realmente foi uma queda muito grande, né? Saiu Ezequias, foi um bom rei diante de Deus, e ali foi uma queda muito grande no período do seu filho de Manassés, né? Então Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que Manassés, né, devido a seus pecados, ele foi levado preso pelos exércitos da Síria, e ali ele se humilha diante de Deus. Ele faz uma oração a Deus. E Deus ouve a sua oração, perdoa ali a Manassés e o traz de volta para Judá, né, onde ele ali toma algumas atitudes. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículos 11 ao 17. Vocês vão ver lá, ele toma algumas atitudes. Apesar de não ter tirado a idolatria totalmente do meio de Israel, mesmo ele, né, se convertendo, o povo, né, foi um negócio tão pesado que ele cometeu, né, passou seus filhos no fogo, foi tanta coisa triste que não teve como consertar aquilo tudo ali, né? É como um vidro, né? Quebra e você não tem como juntar todos aqueles cacos ali, né? Então, mesmo assim, ele acabou se humilhando ali diante de Deus, reconhecendo a Deus, né? E morreu, né? E ali, ao morrer, assumiu seu filho Amon, que pecou diante do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se arrependeu como seu pai, né? Como Manassés, não se arrependeu ali diante de Deus, e com 2 anos de reinado ele foi morto, né? Mataram, colocaram para reinar em seu lugar o seu filho Josias, que é o alvo aqui, o nosso objeto de estudo aqui, é o tempo do reinado de Josias. E ali Josias, com 8 anos, foi colocado para ser rei, né? Reinou. E ele tinha de tudo, né, na perspectiva humana, para ser um rei mau. Porque o seu pai era mau. Ele poderia ter aprendido com o seu pai a ser mau, a ser um rei mau, um rei perverso. Mas não. Ali ele decide se voltar para Deus. Ele escolhe servir a Deus. Ele escolhe estar à disposição de Deus. E promove, né, Josias, ali com essa sua vontade, Deus promove um grande avivamento, né, na administração do rei Josias, né? Ele derruba ali os altares, né, que foram erguidos a demônios antes, né, ali do seu período. Ele também destrói as imagens de esculturas, né, que foram feitas. É uma administração, um avivamento tão grande que se expande a outras cidades ali próximas a Judá, né? Que não faziam parte do Reino do Sul, mas se expande para essas outras cidades, né? E ali no seu reinado é onde foi encontrado o livro da lei de Moisés, né? Foi encontrado ali, estava perdido, e isso evidenciava ali o declínio espiritual daquela nação. Porque o livro da lei estava perdido e as pessoas não estavam nem ligando. Não se importavam em não ter acesso à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Isso mostra como estava ali o declínio espiritual daquele povo. É como um crente que passa anos sem ler a Bíblia, sem nem ligar para o que a Bíblia diz. Não, ninguém sabe nem onde é que está a Bíblia. Então era mais ou menos a situação que estava ali a nação de Israel. As pessoas faziam aquilo que bem entendiam, né? As pessoas abandonaram realmente ali a Deus. E ao ler o livro da lei que foi encontrado, Josias ele vê os pecados que as pessoas estavam cometendo. Ele vê o estado degradante que a nação de Israel estava. Ele vê uma preocupação a Josias, né? Aí vem a profetisa Uda, fala ali para Josias, né, que Jerusalém havia de ser destruída. Não ia ser no período dele, iria ser depois, né? Para não preocupá-lo ali, iria acontecer isso depois. O castigo viria, mas viria depois, porque ele foi alguém que se voltou para Deus. E justamente o reino do sul, ele não caiu logo, né, como caiu o reino do norte, por causa desse período de avivamento, por causa desses reis bons que se levantaram ainda no reino do sul. Não caiu antes, né, justamente por causa disso, né?
E houve ali o cativeiro depois da Babilônia, né? Devido aos pecados que foram cometidos, mas ele foi prorrogado justamente por causa desses avivamentos que houve no Reino do Sul, porque alguns reis se voltaram para Deus, né? E promoveram grandes avivamentos. Então ali, ele ao descobrir aquilo, né? Ele pede, reúne ali a liderança do povo, pede para, né? Faz a leitura do livro, né? Para que o povo entenda o que tem, e ali pede para que o povo cumpra aquela palavra, né? Para que deixem as abominações que vem praticando, né? Que estavam escritas ali no livro da lei, né? Pede para que eliminassem todas aquelas abominações que vinham sendo praticadas de acordo com o livro da lei que estava perdido. E após isso, né, Josias ainda celebra ali a maior Páscoa desde o tempo do profeta Samuel, né? Isso era algo ali marcante para o povo de Judá, né, do Reino do Sul. Então teve aí nesse período, né, grandes avivamentos, depois declínios, pequeno avivamento aí com Manassés, né, outro declínio com Amon e um grande avivamento no período do reinado de Josias, né, um grande avivamento Deus mandou porque ele se voltou para Deus, né, para a palavra de Deus. Aí no segundo tópico ele traz aqui, o autor fala a respeito de Neemias, né, que nesse caso aqui já é pós-cativeiro, né. Então, Moisés na libertação do Egito, Samuel na época dos juízes, Josias na época dos reis, do reino dividido, e Neemias no período pós-cativeiro. Né? Diferentes situações, claro que houveram outros avivamentos, né? Mas o autor ele faz questão de trazer esses 4 aqui, né? Esses 4 avivamentos para retratar, né, aquilo que ele está querendo mostrar, né? O avivamento no Antigo Testamento. E aqui, no caso de Neemias, a gente vê que Neemias ele toma conhecimento ali da situação em que estava os muros de Jerusalém, né? No livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo, né? Então Neemias toma conhecimento dessa situação trágica em que estava ali os muros de Jerusalém, as pessoas não estavam se importando com isso. O autor traz até uma aplicação para isso aqui no livro, né? Falando a importância, né, de se ter muros bem preparados, né? Porque a igreja hoje em dia não adianta ela ser bonita, mas se ela não tem uma barreira contra aquilo que o mundo traz contra ela. E muitas das vezes, por não ter essa barreira, essa proteção, as coisas vão entrando, o mundanismo vai entrando contra a igreja. Claro que isso é uma aplicação espiritual, né, do que está aqui no livro de Neemias, né, essa questão dos muros, né? E, infelizmente, muitas coisas têm entrado para dentro da igreja porque ela não está com muros fortificando e protegendo contra a entrada de qualquer uma dessas coisas. E Neemias sabia disso, né? Que uma cidade desprotegida, ela ficava ali à mercê, né, de qualquer situação. E precisava ter os seus muros protegidos, precisava ter ali uma proteção, né, para ela, né, para o templo, né, ali. E aí a gente vê que Neemias, ele poderia, né, ele estava na posição de copeiro do rei, e ele poderia ali ter desprezado aquela informação, seguido a sua vida. Não, eu estou aqui no palácio, para mim está ótimo, deixa o povo lá se virar, fazer o que quiser. Mas não foi essa a posição que Neemias tomou, né? Então, diante dessa situação de crise, né, Neemias ele soube se portar como um homem de Deus. Ele reconheceu que Deus o havia chamado, a missão de Deus, a missão que Deus tinha para ele, ardia no seu coração. E ele atendeu ali ao chamado de Deus com aquela missão, né? E foi ali reconstruir os muros, né? Orou, então ele tomou ali algumas atitudes, né? Inicialmente, mas a gente vê aqui no versículo 4, ele orou e jejuou ali a Deus com lágrimas, né? Estava realmente determinado a tomar aquelas atitudes, e ali ele fez aquela oração, né? No versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Então ele ali se prostou diante de Deus, né? Reconhecendo ali a Deus, adorando a Deus, como no versículo 5, né? Quando ele diz, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Né? Aqui ele adora a Deus. Veja que a oração, né? Existem diversos tipos de oração. Né? Neemias aqui ele mostra vários tipos de oração. Né? Ele faz uma oração de adoração, depois ele faz ali uma súplica e uma confissão de pecados. Né? Nos versículos 6 e 7 ele suplica a Deus e também confessa ali os seus pecados e o pecado do povo. E nos versículos 8 até o 11 ele faz uma intercessão pelo povo. Né? Ele intercede a Deus para que Deus venha se compadecer, venha ter misericórdia do seu povo e venha ser benigno novamente para com eles. Ele sabia que o povo havia pecado. Né? Os irmãos fazem a leitura aí dos versículos seguintes, né? dos 6 até o 11, e vão ver que ele sabia que o povo tinha pecado. Ele sabia, reconhecia que diante de Deus eles haviam cometido erros. Mas ele ora a Deus para que Deus se compadeça do povo, tenha misericórdia do povo e traga novamente ali as suas bênçãos sobre o seu povo, né? Os ajunte novamente. Né? Então ele coloca essa missão no seu coração e Neemias sabia que para que o povo realmente deixasse os seus pecados, passasse a obedecer a Deus, né? Para que o povo pudesse receber esse avivamento da parte de Deus. Né? Isso, o que ele estava querendo? Estava querendo a reconstrução ali do templo, dos muros, né? E ele queria isso da parte de Deus, mas ele sabia que para conseguir isso da parte de Deus, porque somente Deus é quem poderia fazer aquilo, tomar essa atitude, né? Porque o povo estava desanimado, né? O povo estava na miséria, né? Como aqui quem trouxe, né? Estava na miséria, desprezado, trouxeram essa informação para Neemias. Então veja que ali ele sabia que a única forma do povo conseguir o avivamento da parte de Deus, conseguir esse objetivo da parte de Deus, era através do conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, eles poderiam obedecê-la e assim obter o avivamento da parte de Deus. Então a gente vê que no capítulo 8 do livro de Neemias e no versículo 3, ali já, né, Esdras é colocado ali diante do povo para fazer a leitura do livro da lei, né, para o povo, para que o povo pudesse ter conhecimento. Ele não manda somente ler, Neemias não manda somente ler o livro da lei. Ele manda que leia e explique para que o povo entenda o que avisa, que é algo grandioso, né, que a gente vê. Porque, infelizmente, muitas pessoas leem a palavra, até decoram versículos da palavra, mas não entendem o que a palavra diz. Veja que o importante não é somente lermos a palavra, é meditarmos para entendermos a palavra, para guardarmos ela em nosso coração, para sabermos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. É extremamente importante isso. Por isso devemos ter uma boa hermenêutica, interpretar corretamente a palavra de Deus para cumpri-la da forma correta. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Compreender a palavra, não somente ler por ler. Infelizmente as pessoas até por competição, eu já li a Bíblia tantas vezes. É bem verdade que muitos leem e entendem, né? Mas infelizmente, e é importante, sim, quantas vezes a gente lê melhor, porque facilita o entendimento. Mas o mais importante é compreender o que a palavra nos diz, para que possamos obedecê-la da forma correta. Então Neemias sabia disso e pediu para que se fizesse dessa forma, e o povo ali entendeu a palavra e obedeceu. E os resultados, né, foram ali, através desse grande avivamento que Deus mandou para o povo, o templo reconstruído e os muros restaurados. Então aqui a gente tem uma grande aplicação para a nossa vida. Nesses 4 casos aqui que foram mostrados, né, especialmente também esse caso aqui de Neemias, né, com a confissão dos pecados, o arrependimento, né, deixando os pecados, e ali o avivamento através da palavra, né, também o caso também de Josias. Então a gente vê que é necessário para que Deus mande o avivamento espiritual, o abandono dos pecados, a confissão e o abandono dos pecados. E para que a gente possa saber o que é certo e o que é errado, ou seja, o que é pecado e o que não é pecado, o que eu devo
e o que eu não devo fazer diante de Deus. A gente só pode ter esse conhecimento através da palavra de Deus. Portanto, devemos ter conhecimento da palavra de Deus, do que realmente a palavra de Deus nos fala. Nós devemos conhecer. Devemos interpretá-la da forma correta para termos o conhecimento correto da palavra e cumpri-la. Então, para abandonarmos nosso pecado, muitas pessoas às vezes pecam porque interpretam a palavra de forma equivocada, de forma errada. Veja bem que isso é perigoso. Por isso precisamos interpretar a palavra da forma correta, para podermos cumpri-la da forma correta. Infelizmente, muitos pecam por falta de interpretação correta da palavra. Então precisamos conhecer a palavra, interpretar da forma correta, para abandonar os pecados e recebermos o avivamento da parte de Deus. Então aqui no tópico 3 da nossa lição, o autor ele vem falando justamente a respeito do fanatismo e do formalismo. O que ele aborda aqui, na verdade, nesses pontos 1 e 2, é o fanatismo e o formalismo. É o cuidado que nós devemos ter com esses dois extremos. São extremos que devem ser evitados, que são diferentes justamente do cristianismo equilibrado, que é o que nós devemos buscar. É um cristianismo equilibrado, de acordo com o que a palavra de Deus diz, algo avivado realmente. O avivamento ele só vem para aquele que vive um cristianismo equilibrado. Aquele que vive o fanatismo, que vive o formalismo, Deus não manda avivamento sobre a vida dessas pessoas. Eles precisam se arrepender dos seus erros, observar corretamente a palavra de Deus para poder ter o avivamento sobre as suas vidas. Então veja o fanatismo aqui, ele fala, no ponto 1, ele fala bastante a respeito disso, e tem sido visto em muitas igrejas, o fanatismo é onde as pessoas elas acabam ali entendendo, nesse fanatismo, que o avivamento ele é na verdade são expressões, como ele trata aqui até irreverentes no culto, atitudes exibicionistas, emocionalistas, Então são pessoas que querem, na verdade, muitas vezes aparecer. Pessoas que querem fazer ali o culto como um entretenimento. Isso é o que nós temos visto nas igrejas hoje em dia, com o fanatismo. Pessoas que não seguem o que a palavra de Deus manda. Pessoas que têm feito o que querem nos cultos. Agido da forma como pensam, deixado levar pelas emoções. Feito uso incorreto dos dons espirituais. Muitos têm aí tido revelações e passado para outras pessoas como se fossem algo aí realmente da parte de Deus e criado esperanças em pessoas. E essas pessoas muitas vezes se frustram porque na primeira oportunidade em que aquilo não se concretiza, elas não vão dizer fulano de tal falou e não se cumpriu. Elas vão dizer Deus falou e não se cumpriu. Sendo que não foi Deus que falou. Sendo que foi puramente ali emoção. A pessoa às vezes até, não sei se por querendo que a pessoa se alegre, que está ali recebendo, traz aquela palavra, traz aquela mensagem de ânimo, mas que não é da parte de Deus. Não é daquela forma como Deus quer agir na vida daquela pessoa. E não é de qualquer forma, nós vimos na aula passada que Deus vai agir. Às vezes a pessoa pensa que porque Deus falou com ela, ela pode fazer o que quiser que vai se cumprir. Não é assim. Não é assim. Deus prometeu bênçãos para Israel, mas eram bênçãos condicionais. Infelizmente, muitas pessoas pensam que aquilo que Deus tem para as suas vidas é incondicional, mas o que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é condicional. Depende daquilo que nós fazemos. Veja que se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir se você estiver na presença dEle. Se você sair da presença de Deus, não adianta. Então muitas pessoas, já vi vários casos de pessoas que estão lá no mundo e dizem, não, mas Deus tem promessas na minha vida, Deus vai cumprir as promessas na minha vida. E muitas pessoas na igreja falando para as pessoas que estão lá fora, não, Deus tem promessa na sua vida e Ele vai cumprir antes que você morra. Não. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem em nossas vidas, se nós estivermos na presença dEle. Não adianta iludir ninguém. Infelizmente as pessoas elas estão iludindo outras pessoas e se iludindo muitas das vezes.
Porque para essas pessoas, isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é ser cheio do poder. Isso é fanatismo. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. O maior erro do fanatismo é não observar a palavra de Deus. Devemos sempre observar a palavra de Deus. Esse é o perigo do fanatismo. É um extremo a ser evitado. O outro extremo a ser evitado, que é o extremo oposto do fanatismo, é o formalismo. Enquanto que no fanatismo as pessoas querem espiritualizar tudo, querem ser mais espirituais do que os outros, no formalismo não dão espaço para o Espírito Santo agir. É como o autor bem diz aqui, né? É uma distorção, na verdade, com o cuidado e o zelo com a palavra de Deus. Nós devemos ser zelosos com a palavra de Deus, devemos ser cuidadosos com a palavra de Deus, devemos observar, devemos ter ordem com a palavra, mas temos que dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir. De acordo com a palavra dele. Veja, nada fora da palavra. Mas, observando a palavra, devemos deixar que o Espírito Santo de Deus haja e que os dons espirituais sejam exercidos dentro da igreja. Por isso que Paulo diz, não impeçais de profetizar, de falar em línguas. Muitas pessoas às vezes querem impedir os irmãos de exercer os dons espirituais. E matam muitas das vezes na fé aquelas pessoas. Então, acabam ali por, como Paulo fala, né, acaba extinguindo o Espírito. Veja que isso é perigoso. Veja que o formalismo é tão perigoso quanto o fanatismo. Porque os dois estão errados. Não, eu prefiro ser formalista do que ser fanático. Não, eu prefiro ser fanático do que ser formalista. Não. Nós temos que ser cristãos de acordo com a palavra de Deus. Não podemos ser nenhum, nem o outro. Devemos obedecer a palavra de Deus. O objetivo, na verdade, do culto... Você pergunta, não, irmão, então como é que deve ser o culto? A gente nem pode ser formalista, nem pode ser aquele... como o crente cru, né? Nem pode ser aquele fanático. E aí? Como é que deve ser o culto, então, a Deus? Como é que a gente deve cultuar a Deus? Quando a gente se reunir, como é que a gente deve fazer? A palavra fala a respeito disso? Fala! Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala a respeito de como deve se proceder em um culto a Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele fala justamente como deve ocorrer. E aqui você vê tanto a palavra tendo prioridade, como também as outras coisas, os outros elementos. E os dons espirituais acontecem naturalmente no meio desse culto. E Deus manda um avivamento sobre a sua igreja. Veja que não há cessação dos dons do Espírito Santo em um culto que ocorre de acordo com a palavra de Deus. Há, na verdade, o cumprimento da palavra. E Deus manda o seu avivamento sobre o seu povo que clama a Ele. Então veja a importância disso. Muitas vezes as pessoas fazem aquelas campanhas de avivamento e é um negócio carnal que acontece. Não é de acordo com a palavra de Deus. E ali, só durante aquela semana e na outra semana, pronto, acabou, não tem mais avivamento nenhum. No outro dia, na verdade, acabou-se aquilo ali. E aí, onde é que está o avivamento? O avivamento produzido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o avivamento espiritual verdadeiro, ele permanece. Ele permanece. Então é isso que nós devemos atentar. Como Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 e 40, né? Diz assim, ó, o 26 e o 40. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse é o objetivo do culto. É a edificação de todos nós. Quando nós nos reunimos, não nos reunimos para sair lá do mesmo jeito. Nos reunimos para sair lá melhor. Para sairmos de lá edificados. Esse é o propósito do culto a Deus. Esse é o propósito de nos reunirmos. Não é para ficarmos com meras emoções. É para estarmos ali sérios, obedecendo a palavra de Deus. Não formalistas, impedindo a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, dando espaço para que o Espírito Santo haja. Através do exercício dos dons espirituais. Mas é como ele diz no versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É assim que Deus opera.
É assim que Deus opera no meio da sua igreja. Não é estabanado, não é de qualquer forma. Não é carnalmente, não. Quando acontecer algo carnal, Deus não está operando ali. Deus age da forma que Ele fala na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Quando queremos saber como Deus manda o avivamento, devemos olhar para a palavra. Não porque fulano de tal disse que Deus age dessa forma aí que está acontecendo. Não. É de acordo com a palavra. Não porque pastor fulano de tal disse isso. É de acordo com a palavra. Tudo deve ser observado de acordo com a palavra de Deus. Não podemos dar espaço para outras coisas. Nem para o fanatismo, nem para o formalismo. Devemos ter um cristianismo equilibrado, obedecendo a palavra de Deus, dando espaço para o Espírito Santo agir com os dons espirituais. Então, alguns elementos eles devem estar presentes no culto a Deus. No culto a Deus, independente da liturgia do culto, nós devemos ter a oração, devemos ter a instrução, a palavra de Deus, ela deve ter primazia no culto. Devemos também observar a adoração, e a adoração ela pode ser vista através do louvor, pode ser vista através da contribuição também. Então nós temos a adoração e também um objetivo do culto é a comunhão com os irmãos. Então esses 4 elementos devem ser vistos no culto a Deus. A oração, a instrução, a palavra, a adoração, que não é somente o louvor, também contribuição ali às ofertas, e também ali a comunhão com os irmãos. Por isso nós nos reunimos, para ter comunhão com os irmãos. Sempre costumo falar isso aqui, e isso é muito importante. Então aqui, concluindo, né, a nossa lição de hoje, lição maravilhosa, nós tivemos aqui um grande conhecimento a respeito de avivamentos no Antigo Testamento, através da confissão de pecados, através da palavra de Deus, né? E vimos também aqui, nesse último ponto muito importante, esses extremos que devem ser evitados, né? O fanatismo e o formalismo. Devemos ter um cristianismo equilibrado diante de Deus, de acordo com a sua palavra, né? Para termos uma vida avivada. Aqui na conclusão, o autor diz: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Isso daqui é uma pré-condição para o avivamento, né? Essa situação aí de decadência, né? Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, aqui é uma aplicação para nós, né? Nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais, né? Então ele traz aí esse exemplo do Antigo Testamento. Na próxima lição, a lição número 3, estaremos falando do avivamento no Novo Testamento, né? Exemplos aí de avivamento no Novo Testamento, né? Uma lição maravilhosa, essa de hoje. Acredito que os seus irmãos ficaram comigo até aqui agora, é porque gostaram. Então eu peço que os irmãos curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com os irmãos, com sua família, para que também sejam edificados na palavra de Deus. Se não é inscrito no canal ainda, né? Convido para que se inscreva, para que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas. E também, se tiver alguma dúvida, né, pode deixar aí no comentário, algum comentário a mais, algo a mais para a explicação da aula, pode deixar aí que a gente vai estar também em seguida respondendo os comentários, né? Então, como eu sempre digo, né, não se esqueça, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.